E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que é o buy and hold? Explica para as pessoas. Você compra e você não tem um ponto de saída. Você não, nem se a ação subir muito, nem se ela cair muito, você vai se mexer. Você só mexe quando existe uma alteração, basicamente, no fundamento da empresa. Então, hoje em dia, eu vendo as empresas que eu invisto em apenas duas situações. Ou quando sobe demais e eu vendo para voltar para o meu controle de risco. Então, por exemplo, quero ter 10% em Itaú. Ele se valorizou muito mais do que a média da minha carteira. Foi para 18% de Itaú na minha carteira. Ele fez essa valorização. Eu vendo para voltar para os 10, que era a minha concentração inicial. Para balancear, não ficar muito alocado. Exatamente, para controle de risco. E quando a empresa vai pro vinagre mesmo, ou quando eu começo a desconfiar da empresa. Então, tem muita empresa que está passando por um momento ruim, mas que não sabe se comunicar com o investidor do que está acontecendo. Então, empresas que se comunicam mal, eu também tendo a cair fora. Dá um exemplo aí, já teve alguma recentemente? Grendene faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ela sempre foi uma empresa muito boa, com muito dinheiro em caixa. De 2 anos para cá, ela começou a piorar. Não sabia explicar se era por causa do setor calçadista, que estava sofrendo alteração. O que você acha dos calçados de Grendene como consumidora, Boludinho? Eu odeio fede depois de um tempo, né? Cara, gente, o que é isso? É sem filtro mesmo, né? Mas o produto da Grendene eu nunca achei interessante, porque eu via, por exemplo, lá em casa, minha irmã usava Havaianas, minha mãe usava Havaianas, a Malu usava Havaianas. Agora a Grendene ninguém usava, a Melissinha. Só minha sobrinha de 3 anos gosta de Melissa, que cheira morango. Mas é uma empresa que tinha muito dinheiro em caixa, então quando a renda fixa era bem alta, esse dinheiro que ela tinha em caixa rendia, começou a cair taxa de juros, começou a deteriorar o resultado, então parecia que eu estava investindo numa empresa que era uma rentista e não uma produtora de sapatos. E não é porque você vende que você não é adepto do buy and hold, porque eu não vendi, peguei o dinheiro e fui nas Bahamas tomar caipirosca. Eu substituí por uma empresa que eu gostava mais, eu acho que na época foi Arezzo, dividi metade em Arezzo e metade em Klabin, que não tem nada a ver, mas que eu queria investir na época. Então, acho que o buy and hold é um cara que está sempre investido, ou seja, sempre posicionado em bolsa e sempre investindo, sempre aportando, enquanto existe o fundamento. Temos eu um acho Fábio que você Holder é mais aqui. value investing aí, hein, pela sua explicação. Não, é porque o buy and hold é uma maneira de lidar, mas a filosofia poderia ser isso, Sim, né? sim. Um vale, um growth. Eu só classifiquei mais o pitch assim, mais por conta dele falar que quando sobe muito, né, ele vende um pouquinho. Então, ali para manter a gestão de risco. Tem a ver com gestão de risco e não com valuation, porque tem gente que fala, subiu muito, ficou caro. Ele compara a empresa com a empresa por si só. É mais pessoal, é mais gestão do próprio risco. Né? Eu controlo o meu risco. Quando você fala buy and hold, eu acho que é um termo muito genérico. Eu acho que cabem várias estratégias diferentes embaixo da estratégia geral que a gente chama de buy and hold. Em teoria, quando fala buy and hold, traduzindo para português, é comprar e segurar. Então, é você investir nas empresas com a mentalidade de sócio e você ganhar no longo prazo, tanto com o crescimento delas, que você vai ver na valorização das ações, quanto com os dividendos que ela paga. Qualquer estratégia que tenha isso no seu cerne, ela é uma estratégia de buy and hold. Agora, dentro do buy and hold, você pode ter uma abordagem talvez mais passiva, de girar muito menos a carteira, uma estratégia talvez um pouco mais ativa, fazendo algum rebalanceamento, ou às vezes trocando algumas posições no meio do caminho, mesmo com a visão de longuíssimo prazo, você pode ter uma carteira um pouco mais ativa, talvez. Acho que ainda caberia dentro do buy and hold. Então, acho que tem nuances. Tem nuances dentro E quem explicou foi o Fábio Holder, então eu não vou corrigir. O nome dele é Fábio Holder. Mas você, Fábio, dentro da sua carteira, assim, você tem essa visão de comprar mais, sei lá, empresas descontadas ou empresas que têm um crescimento muito forte, né? Que seria o growth, o velho. Sim, eu tenho... Você fala bastante de factor investing também. Eu tenho um pouco de tudo, assim, na carteira. Quando o Perini fala de growth ou de velho e tudo mais, basicamente quando você investe numa empresa, ou ela vai estar num período de crescimento, que ela está expandindo, está querendo ganhar margem, ganhar mercado, conseguir ter ganho de escala e tudo mais. Então essa empresa tem uma expectativa de crescimento muito grande. Essa empresa normalmente ela não é consolidada, ela é um pouco mais arriscada e ela não paga tanto dividendo porque ela precisa reter para reinvestir para continuar crescendo. Outras empresas, como por exemplo, vamos pegar a Ambev, por exemplo, aqui no Brasil. A Ambev ela tem 60% do market share de cerveja e ela já está em outros países, né? Está na América do Sul, está no Canadá.
E os países que ela não tá, como por exemplo os Estados Unidos, países da Europa, né, as principais economias, a controladora dela tá. Então ela provavelmente não vai para lá. Então ela não tem para onde crescer no mercado de cervejas. Ela também tem um mercado de bebidas não alcoólicas, né? Evitem. É melhor evitar, isso aí faz Mas mal ela pra não, saúde. ela não tem para onde crescer mais. Então ela pega todo o caixa dela e distribui em forma de dividendo. Então ela não é uma empresa que vai crescer. Então é importante quando você vai investir na bolsa, porque as pessoas às vezes quando estão começando, e eu pensava assim, que investir na bolsa é mais ou menos tudo a mesma coisa. As empresas são tudo mais ou menos a mesma coisa no sentido de que quando você olha só o ticker subindo e caindo todos os dias, parece que é uma coisa meio normal, mas tem uma empresa que é super arriscada e tem uma empresa que é super sólida. Então você saber diferenciar isso, acho que é importante porque você vai adequar o seu perfil. Tem os fundos imobiliários também. Então eu gosto de ter um pouco de tudo. Eu não abro mão de... Por exemplo, eu tenho empresa tipo Ambev na minha carteira e do outro lado eu tenho um Tesla, que é talvez a empresa mais arriscada da minha carteira. Faz parte daquelas que você falou que estão crescendo muito, mas justamente porque crescem muito, o pessoal estima que vai crescer ainda mais, né? E aí fica com múltiplos muito elevados aí. Historicamente, quando a gente pega a média, vamos falar assim, uma carteira média, uma carteira com 50 ativos. Uma carteira com 50 ativos que tem múltiplos menores, historicamente performou melhor do que uma carteira que tenha empresas com múltiplos maiores. São empresas, porque quando a empresa tem um crescimento muito grande esperado pela frente, o mercado já precifica, o mercado não é idiota, fala, ó, a empresa vai crescer muito, então você paga mais caro. Então, na média, as empresas que você paga mais caro, que são empresas de crescimento, elas performaram pior do que empresas de valor. Só que, pontualmente, quando você vai ver as empresas que mais performaram individualmente, são empresas de crescimento. Então, você se expor de forma muito genérica só a empresa de crescimento, talvez a sua carteira não tenha uma performance tão boa. Mas você incluir algumas empresas específicas, você leva essa sua chance para você talvez ter um ganho maior se você acertar as empresas que vão conseguir entregar. Eu também sou muito dessa filosofia, assim. Eu tenho muitos ativos, mas eu tenho algumas regras muito claras, assim. Eu não vendo empresa quando sobe, então não tem essa parada, subiu, esticou, saiu do potencial que eu deveria, Nem eu que vou esteja vender. estimada 25 mil vezes os lucros. Cara, Tipo o Banco Inter. Não, é muito. Eu ainda não vendi, por exemplo. Já estava esticado há muito tempo, né? Eu não tenho. Não, e pode continuar esticado durante mais tempo, a gente não sabe, né? Eu nunca faço esse tipo de venda porque eu tenho medo da famosa dor de corno. Daí eu vendo a empresa agora. E assim, se você pegar e vender uma empresa na hora que ela estica os múltiplos, você nunca teria feito parte de nenhuma das empresas que mais cresceram. Então acho que vender prematuramente é tão errado quanto comprar uma ação ruim. Na minha opinião, eu perco o dinheiro do mesmo jeito. Então eu tento não vender, a não ser que realmente a empresa tenha uma degradação dos fundamentos que já estavam quando eu comecei a investir nela. Então, por exemplo, uma empresa que dava lucro começou a dar prejuízo. Nesse caso, eu cogito começar a vender a empresa. E não desfaço da posição de uma vez também. E eu divido minha carteira muito parecido com o que o Fábio falou. Então, eu tenho tanto empresas historicamente muito antigas, 120 anos a empresa, 130 anos. Essa é uma coisa muito importante para mim. E eu só invisto em empresas que têm um grande braço de pesquisa e desenvolvimento. E lá atrás, cara, eu vou olhar lá a Klabin, sei lá, cara, 90 anos atrás a Klabin começa a produzir algum produto que não era produzido naquela época. Então, eu olho muito para a história da empresa e eu tento imaginar que ela tende a repetir isso, né?